Fala pessoal, beleza? Estamos aqui continuando a estudar, né? Eu estou procurando aqui o material do concurso que eu vou fazer para arquiteto e fala-se em vigilância sanitária do meio construído. E aí eu fui buscar se existe alguma coisa específica do meio construído, né? Não achei nada muito válido assim, não. Agora eu achei esse material na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, né? Que tem na página deles tem esse material que eu achei interessante da gente ler junto, estudar junto. Licenciamento sanitário, tá? Do governo de Minas Gerais, isso aqui. Acredito que é válido aí, deve ter muita coisa parecida com muitos outros estados aí. Então, olha vamos ler junto primeiro para entender. O licenciamento sanitário é uma etapa do processo de registro e legalização de empresas que conduz o interessado à formalização da licença para o exercício de determinada atividade econômica. No âmbito da vigilância sanitária, essa licença se materializa por meio do alvará sanitário. Tá? Atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação sanitária. O licenciamento sanitário representa importante ação de proteção à saúde da população, como garantia de diminuição ou eliminação dos riscos sanitários causados por atividades que estão sujeitas ao controle sanitário. Essa atividade constitui uma das atribuições do Sistema Único de Saúde. Toda atividade sujeita ao controle sanitário está sujeita à atuação da vigilância sanitária e deve atender às normas e regulamentos sanitários. Quando a atividade estiver sujeita ao licenciamento, o cumprimento desses requisitos é verificado anteriormente ao início do funcionamento do estabelecimento, seja por meio de declaração emitida pelo responsável legal, seja por meio de inspeção pela vigilância sanitária. Então, de acordo com o Código de Saúde, artigo 80, são sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde. Então, tem diferença. Parágrafo 1º. Entende-se por estabelecimento de serviço de saúde aquele destinado a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo quanto à sua capacidade física, psíquica ou social for afetada. E parágrafo 2º, entende-se por estabelecimento de serviço de interesse da saúde aquele que exerça atividade que direta ou indiretamente possa provocar danos ou agravos à saúde da população. E aí vai falar aqui do alvará sanitário. Quando a legislação determina o início do funcionamento do estabelecimento, depende de autorização da vigilância sanitária. Por meio do licenciamento sanitário, permite-se o funcionamento desses estabelecimentos, mediante constatação de que atendem os requisitos legais e regulamentares. No âmbito da vigilância sanitária, essa licença se materializa por meio do alvará sanitário, que pode ser expedido pela vigilância sanitária do Estado ou do município, de acordo com o tipo de empreendimento. Alvará sanitário é o documento expedido por intermédio de ato administrativo privativo do órgão sanitário competente, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. Então, vamos lá. Inspeção sanitária para obtenção do alvará. A necessidade ou não de inspeção sanitária prévia pela vigilância sanitária para concessão do alvará sanitário depende do nível de risco da atividade. Então, vamos lá. 1. Atividades econômicas classificadas como de baixo risco B, nível de risco 2, não necessitam de inspeção sanitária prévia para concessão do alvará sanitário. E atividades econômicas classificadas como de alto risco, que é o nível de risco 3, necessitam de inspeção sanitária prévia para concessão do alvará sanitário. Esse documento é expedido por intermédio de ato administrativo privativo da vigilância sanitária competente, quando constatada na inspeção sanitária que o empreendimento atende aos requisitos legais e regulamentares.
Para identificar o risco do estabelecimento e saber se depende ou não de inspeção prévia, veja o item Como saber qual o nível de risco da atividade econômica do meu empreendimento. Então, esse quadrinho que fizeram voltado para quem tem um estabelecimento e quer saber qual que é o risco, né? Qual que é o nível de risco da atividade econômica que ele vai exercer. Então, aqui, ó, o estabelecimento realiza apenas atividade de nível de risco 1 para fins de controle sanitário ou constitui uma MEI? Se sim, né, o estabelecimento realiza pelo menos uma atividade de risco MEI. Se não, submeta a documentação necessária à vigilância sanitária e pague a taxa se couber. A vigilância sanitária municipal deve emitir o alvará sem necessidade de realizar a inspeção prévia. Agora, se sim, se o estabelecimento realiza pelo menos uma atividade de risco 3, consulte a Vigilância Sanitária Municipal para saber a qual esfera deve submeter a documentação. Submeta a documentação necessária à Vigilância Sanitária competente e pague a taxa se couber. A vigilância vai realizar a inspeção sanitária e liberar o alvará se não houver ressalvas. Agora, se o estabelecimento realiza apenas atividade de nível 1, para risco de controle ou constituinte, se não precisa de licenciamento sanitário, tá? Então, como é lido estranho, né? Depois vocês dão uma dissecada legal aí nessa tabela para a gente entender melhor. E principalmente essa questão dos níveis, né, de risco. Pois vamos ver aí quais são os níveis de risco. Quais atividades econômicas estão sujeitas ao licenciamento sanitário? O que define se o empreendimento exige licenciamento sanitário são as atividades econômicas que ele exerce. E, nesse sentido, a legislação sanitária apresenta o rol de atividades que necessitam de autorização da vigilância sanitária para funcionamento. A legislação nacional classifica as atividades econômicas de acordo com o grau de risco que expõe à saúde da população e de acordo com essa classificação. Isso é importante. Ó. As atividades classificadas pela legislação sanitária como baixo risco B, risco nível 2 e alto risco, risco nível 3, dependem de autorização da vigilância sanitária. É o que está escrito na tabela lá, né, gente? As atividades enquadradas com baixo risco A, né, que é o risco nível 1, estão dispensadas da autorização. Acho que está repetindo, né? Se o empreendimento exercer mais de uma atividade econômica, será classificado de acordo com a atividade maior grau de risco. Também faz sentido, né? Onde posso obter as orientações do licenciamento sanitário? Para obter orientações sobre o licenciamento, o interessado deve procurar a vigilância sanitária, isso porque o município tem autonomia para estabelecer e realizar o processo de licenciamento. Isso é interessante, né? Sendo que a competência pelo licenciamento de estabelecimentos de baixo risco é do município e o licenciamento para estabelecimentos de alto risco pode ser pelo município ou pode ser pelo Estado. Como saber qual o nível de atividade econômica do meu empreendimento? O nível de risco da atividade econômica depende da legislação adotada pelo município em que se localiza. Existe uma classificação de risco editada pela Anvisa em nível nacional, a qual delimita o grau de risco das atividades econômicas sob a perspectiva da vigilância sanitária. Os estados e municípios podem complementar essa norma. Atualmente, a classificação de risco sanitário no estado de Minas Gerais é delimitada por norma estadual, podendo também ser objeto de regulamentação pelos municípios. É necessário buscar orientações sobre a classificação de risco aplicável ao seu empreendimento no seu município. As normas que detalham o grau de risco sanitário das atividades são as seguintes. Então, a resolução do SES, né, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, número 6.963 de 2019, classifica todas as atividades econômicas e o normativo municipal próprio. Quando o município não dispuser do normativo próprio em Minas Gerais, aplica-se, né, essa resolução maior estadual, né?
Como é definido o risco do estabelecimento que realiza atividade de diferentes níveis de risco? As classificações estabelecidas em nível federal e estadual consideram a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, é o CNAE, e a lista de estabelecimentos auxiliares a ela associados, se houver, regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação, que é o CONCLA. Quando o estabelecimento realiza atividades de diferentes níveis de risco, a classificação do estabelecimento considera atividade de maior risco. Esse texto, gente, quero até pedir desculpas, ele está no site saudemg.gov.br/componente GMG licenciamento sanitário. Ele está muito repetitivo, tá? É a primeira vez que eu estou lendo ele, estou lendo junto com vocês, mas eu já vou deixar ele aí na página, tá? Parei aqui, tá? Fiz um parênteses, tá? Porque ele está muito repetitivo, achei que ele tem mais informações, mas ele está direcionando aí para outro link, para outros locais, onde a gente pode ver o que é baixo risco, o que é alto risco, tá? Então, dessa forma, uma empresa configurada como baixo risco, nível 2, é bom a gente decorar isso, que esse baixo risco B é nível 2. Exerce pelo menos uma atividade desse nível. Não pode, contudo, desenvolver atividade de alto risco, que é a nível 3. Uma empresa classificada como alto risco, nível 3, exerce pelo menos uma atividade desse nível. Óbvio, né? Você está falando, tá? Muito obviedades. É importante que a classificação de CNAS seja corretamente contemplada no CNPJ, pois o licenciamento sanitário deve ocorrer de acordo com as informações de registro da empresa. Acho que esse texto aqui não vai. Desculpa. Ele não vai falar o que realmente eu gostaria de saber para estudar aí. Aqui, ó, esse aqui já é um link, ó, mudou o ponteiro do mouse. Ó. Isso aqui é um link, depois nós vamos abrir. Eu queria saber realmente as questões de prazo, quanto tempo que vale o alvará, questão de quais empresas entram no nível 2, quais entram no nível 3, né? Mas depois a gente abre os links, vamos ler o restinho do texto. Licenciamento sanitário para atividades de baixo risco. Nível 2 é o processo pelo qual a Vigilância Sanitária Municipal autoriza o funcionamento de estabelecimentos de risco nível 2. O responsável legal faz a solicitação do licenciamento ao órgão competente e esse emite o alvará sanitário. Para esse tipo de estabelecimento não é necessária inspeção prévia para o nível 2. Onde solicitar, já falou que é na vigilância sanitária, não perdendo a paciência com esse texto, hein? Exigência do serviço, o início de atividade classificado como baixo risco, depende da autorização, né, da emissão do alvará pelo órgão sanitário municipal. Procura orientação, prazo definido pelo município, valor da taxa também pelo município, e a unidade responsável é a Vigilância Sanitária Municipal. Sistema de licenciamento sanitário simplificado. Alguns municípios realizam o licenciamento sanitário para as atividades de baixo risco por meio da plataforma integrada da Junta Comercial do Estado. Clique aqui para obter orientações do processo, um processo aí digitalizado, né? E aí, licenciamento para atividades de alto risco, nível 3. Sistema de licenciamento sanitário simplificado. São 2 links aí. Acho que nem vou abrir, porque vai estourar o tempo aí também desse vídeo, vai ficar muito grande, né? A avaliação e aprovação do projeto arquitetônico. Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, cujas atividades econômicas sejam classificadas como de alto risco sanitário, deverão ter seus projetos arquitetônicos aprovados pela Vigilância Sanitária competente, ressalvadas atividades dispensadas conforme legislação. Então, o objetivo é a avaliação do projeto arquitetônico, visa contribuir efetivamente para que os procedimentos e atividades sejam realizados de maneira a eliminar, diminuir ou prevenir riscos inerentes e adquiridos, atribuídos às diferentes condições de estrutura e de processo de trabalho, identificando previamente a execução da construção ou reforma da área física, possíveis equívocos na interpretação normativa.
Nesse sentido, a vigilância sanitária avalia os processos concernentes aos projetos arquitetônicos, orienta os proponentes, gestores, arquitetos, engenheiros civis, auxiliando na formação adequada das redes assistenciais de saúde pública, bem como o controle sanitário dos estabelecimentos da rede privada, contribuindo para a adequada prestação de serviços de saúde à população e para a qualidade dos produtos produzidos relacionados a essa área. Quais atividades estão sujeitas à aprovação de projeto arquitetônico? O que define se o empreendimento exige aprovação de projeto arquitetônico são as atividades que ele exerce. Nesse sentido, os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, cujas atividades econômicas sejam classificadas como alto risco sanitário, deverão ter seus projetos arquitetônicos aprovados. Então é alto risco. Pela vigilância sanitária competente, executando as atividades dispensadas de análise de projeto arquitetônico identificados na própria legislação. Então, é a legislação, o município que vai te falar se precisa ou não do projeto arquitetônico, de acordo com o risco 3 lá. Para o enquadramento do risco do estabelecimento para fins dessa exigência, utiliza-se a classificação de risco vigente para fins de licenciamento sanitário. A legislação que rege o licenciamento sanitário determina o grau de risco das atividades econômicas definidas pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, SENAE, considerando-se a atividade de maior risco quando o estabelecimento desenvolver mais de uma atividade econômica. Também já foi falado. Para as atividades de baixo risco, o nível 1 e médio risco, nível 2, não será exigido pela vigilância a aprovação de projeto arquitetônico, mas deverão ser respeitados os parâmetros físicos e ambientais exigidos pela legislação, inclusive de acessibilidade. Onde pode obter orientações na vigilância sanitária, como saber se o nível de novo, como saber qual é o nível de risco do empreendimento. Tá aparecendo até que está repetido isso. Isso aqui está repetido. Questão de prazos. Quando a responsabilidade é do município, o instrumento de pactuação entre o Estado e municípios estabelece prazo, de 60 dias para o município acima de 100 mil habitantes. Quando a responsabilidade é do Estado, 60 dias. Tá. Valor do serviço. Aqui é interessante. Quando a responsabilidade é do município, este quem define. Quando a responsabilidade do Estado é 0,5 UFENG, tá, gente? Para cada metro quadrado de área construída. Reajustada no 1º de janeiro de cada ano. Então, esse UFENG aqui, gente, é uma alíquota, tá bom? É um valor que todo ano reajusta e que o valor para pagar essa taxa, né? Porque é uma taxa que você vai pagar também, é 0,5 FENG. Está dispensado de pagamento os estabelecimentos amparados pelo artigo 91. Isso aqui eu até lembro. Quando é um estabelecimento de assistência social, né, quando tem esse cunho aí filantrópico, é isento aí desse 0,5 UFENG por metro quadrado. Órgão responsável, documentação exigida. A documentação exigida pela Vigilância Sanitária Estadual é esse RAPA, que é o requerimento de aprovação de projeto arquitetônico, devidamente preenchido. Ele está disponível no portal do Vigilância Sanitária, tá? Acompanhado dos outros documentos. Relatório técnico, contendo os objetivos e atividades do estabelecimento, setores, unidades a serem reformadas, ampliadas. Isso aqui é a listinha de coisas que o arquiteto tem que relacionar lá para produzir, para entregar o produto para a vigilância sanitária. Tá? Então tem o RAPA, tem esse relatório técnico, especificação básica de materiais de acabamento, teto, piso e parede, entre outros. Então, isso aqui é uma relação mesmo, uma tabela. Eu faço em formato de tabela, tá, gente? A descrição dos sistemas. Eu estou falando eu faço porque eu já fiz e trabalho com projetos da vigilância sanitária. E nunca tinha lido esse texto. Apesar de que esse texto, eu vou até puxar aqui depois para vocês verem, esse texto que eu estou vendo que ele foi publicado em 14 de outubro de 2020. Então esse texto aqui é novo, mas essa parte aqui eu já sabia toda.
né, o que precisa para entregar, essa questão da especificação de materiais de acabamento, descrição do sistema de ventilação mecânica, ar-condicionado, quando previstos, o quadro do número de leitos no caso de estabelecimento hospitalar, discriminando os leitos de internação e CTI e UTI. No caso de indústria, apresentação em planta do fluxograma, desde a entrada de matéria-prima, a saída do produto acabado, além da relação de matérias-primas e dos equipamentos utilizados na produção, bem como de produtos fabricados. Então, memorial técnico aí mesmo, completo. 3. Projeto arquitetônico básico de acordo com as NBRs, representação de projeto, elaboração de projetos, né? Códigos, leis e normas municipais, estaduais. 4. Memória de cálculo, demonstrando as áreas, tá? Adequar e reformar, construir e ampliar. Quando o estabelecimento não for isento da taxa de análise de projeto de estabelecimento sujeito a controle. Então, quando ela for isento, não precisa do memória de cálculo. 5. Cópia do comprovante de pagamento da taxa, né? Lógico. E 6. A RT CREA ou RRT. Beleza, mudaram aqui, não tinha mudado não. Quitada, lógico, né? Aqui tem perguntas frequentes. Como fazer o recolhimento da taxa? Não vou ler sobre isso. Estabelecimentos sujeitos ao controle tem exigência de acessibilidade? Sim. Toda edificação de uso coletivo destinada a atividade de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, todas e de saúde, né, grifo nosso aqui, grifo lá da Secretaria de Saúde, inclusive as edificações de prestação de serviço de atividade da mesma natureza, devem ser acessíveis, tá? De acordo com o Decreto Federal 5296 de 2004. Esse decreto regulamenta as leis, e aí todas as leis anteriores, né? E a 9050, que é a nossa conhecidíssima aí, norma técnica de acessibilidade da BNT. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar a página aqui. Então, aqui, ó, Secretaria de Saúde, licenciamento sanitário. Beleza, é isso. Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar aí, né? Pra gente continuar nossos estudos. Beleza, dá o ok aí. Mesmo se não tiver gostado, tá? Dá o ok aí, dá o likezinho aí, que ajuda bastante. Inscreve no canal aí e ativa o sininho se quiser receber mais material aí para estudar. Bora lá, valeu. Tchau, tchau.